o Constantino suscitou, mas agora dando nome aos bois, né? Está todo mundo discutindo essa história do Paulo Guedes e do Roberto Campos Neto terem os dois, cada um tem a sua offshore, o que é absolutamente legítimo, declarada a Receita, a Comissão de Ética Pública sabe, já julgou isso, está tudo certo. Agora o problema aqui é se pode haver um não conflito de interesse, porque afinal de contas são os autores aí das políticas responsáveis pela política monetária e econômica do país. Você tem uma discussão, por exemplo, teve na reforma do imposto de renda, se você cobraria uma alíquota ou não sobre os milionários ou bilionários que têm dinheiro em paraísos fiscais, ou então se você diminuiria a alíquota para quem decidisse repatriar esses recursos. Pode haver aí um conflito de interesses, nesse sentido merece ser investigado? Então vamos lá, Amanda. Se o ministro Paulo Guedes e o presidente do Banco Central fizerem alguma proposta de mudança de lei, legislação, que possa beneficiar o patrimônio deles no exterior, obviamente que há um conflito de interesse. O que eu acho uma grande bobagem que eu tenho lido na mídia é achar que o ministro Paulo Guedes e o presidente do Banco Central, por terem dinheiro no exterior, de que eles têm interesse em fazer com que o dólar fique mais caro no Brasil, porque aí quando eles converterem o dólar em reais, eles vão ficar mais ricos. Em primeiro lugar, lamento informar que quem tem dinheiro no exterior não tem nenhum interesse em trazer para o Brasil. Então ele não vai converter para reais, ele não vai trazer o dinheiro para o Brasil. Portanto, se o dólar está a 5, a 3 ou a 7, não altera em nada a vida de quem tem dinheiro lá fora. Porque essa pessoa que decidiu guardar o patrimônio dela no exterior, ela não quer trazer o dinheiro para o Brasil. Ao contrário, ela quer manter lá fora para proteger das turbulências do Brasil. Em segundo lugar, hoje, o que determina se o dólar está a 5,50, a 6 ou a 5, não é o Paulo Guedes nem o presidente do Banco Central. São dois fatores cruciais. O primeiro é o quanto o Banco Central americano vai subir de juros. E isso a gente não controla, nem o presidente americano Biden controla quanto o Banco Central americano vai subir de juros. Quanto mais eles subirem no ano que vem, mais o dólar vai encarecer no Brasil. Esse é o ponto número 1. E o ponto número 2, na minha opinião, o que determina o valor do dólar no Brasil é a crise política, é o ruído, é o conflito de governadores, prefeitos, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, são todos os agentes públicos brigando entre si, cria um clima de incerteza, afasta o investidor estrangeiro, faz com que o dólar suba. Ou seja, o Paulo Guedes e o presidente do Banco Central, o poder que eles têm de determinar se o dólar está a 5,50, 5,70 ou 5,30 é desse tamanho. Então, para resumir, eles não têm poder de determinar quanto vale o câmbio. Agora, se eles quiserem propor alguma norma nova do ponto de vista de legislação que possa beneficiá-los, aí sim haveria um conflito de interesses. O que explica essa volta em V, para usar uma linguagem do Paulo Guedes, neste ano, em particular em 2021, e de repente aquele crescimento, aquele voo de galinha de volta, a gente volta para aquele cenário anterior já a partir do ano que vem, em 2022, só 1,5%? Na verdade, Amanda, por que o Brasil está crescendo 5% esse ano? Porque está recuperando o tombo do ano passado, que foi 4,1%. Tem aquele carregamento também. Exatamente, é um carregamento, assim, é uma recuperação. E agora, no segundo semestre, que foi o que eu disse há pouco para o Silvio, a boa notícia é o setor de serviços, por conta da vacinação, e o setor de serviços representa 70% da economia, ele voltou a funcionar. Foi o setor que mais sofreu no lockdown, foi o que mais apanhou o ano passado. Enquanto a indústria foi bem o ano passado, o agronegócio foi bem, o setor de serviços apanhou. Agora, nesse ano, as coisas se inverteram. A indústria está mais ou menos, o agronegócio com dificuldade por questões climáticas, né, seca e geada. Agora o setor de serviços está bombando no segundo semestre. Então, uma recuperação deste ano provocada pelo setor de serviços. Aí no ano que vem as coisas voltam a se equilibrar. O Brasil volta ao patamar da mediocridade, que é crescer o quê? 1,5%, 2%. Como é que o Brasil vai fazer para crescer 3% ao ano, se quiser, nos próximos 10 anos? Tem que fazer as reformas. Então, um ponto de atenção que eu falo é o seguinte: adiar as reformas para o próximo governo é adiar o potencial de crescimento econômico. E eu faço um alerta, né? Há propostas mais à esquerda de uma agenda econômica que propõe para o próximo governo uma intervenção maior do Estado na economia. O que a gente vai colher é inflação mais alta e crescimento mais baixo. Então, achar que o Brasil vai crescer com um modelo em que o Estado promove o crescimento econômico, na minha opinião, não funciona. A gente vai simplesmente criar um Estado ainda mais inchado, com rombo nas contas públicas ainda maior, e a gente vai colher mais inflação
e menos crescimento econômico. É só uma observação em relação ao setor de serviços, né, turismo, eventos, Luiz, não bastasse o castigo imposto a eles com os lockdowns, agora estão dobrando o castigo com esse tirânico passaporte das vacinas.